Bom dia, pessoal. Na nossa última aula de literatura, nós vimos um pouco sobre o Barroco, né, que foi essa expressão literária muito forte no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, que nada mais era do que um homem dividido entre fé e razão, entre antropocentrismo e teocentrismo, entre como conviver com essas novas realidades advindas do avanço da ciência. E agora o nosso tema é sobre o arcadismo, tá? O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, foi a retomada dos padrões clássicos da cultura. Ou seja, o que significa isso? O arcadismo não tem mais aquela angústia do homem barroco que você não sabe se segue a ciência que estava começando a se desenvolver ou se segue a igreja, o pensamento religioso padrão imposto pela Igreja Católica ao longo dos séculos. O homem árcade é um homem completamente livre dessas preocupações existenciais, é um homem completamente desprovido dessas angústias existenciais, tá? O arcadismo ele vai ser chamado de neoclassicismo porque ele vai propor uma redescoberta dos padrões clássicos, de conceitos clássicos como a verdade, o belo, perdão, a justiça, o amor, né? Então, uma das principais características do arcadismo são a presença das figuras mitológicas. Então, os mitos, os deuses gregos, os deuses romanos, as ninfas, né? Os seus personagens são personagens do campo, são pastores de ovelhas simples que vivem no bucolismo, né? O que é o bucolismo? Uma vida afastada dos centros urbanos, no meio do campo, né? Onde os principais personagens são pastores de ovelhas com uma vida simples, felizes tocando harpa e cantando o amor às suas musas inspiradoras, às suas divas. Então, no Brasil, nós tivemos dois grandes nomes, que foi, entre outros, né? Houve outros, mas os mais importantes são Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Esses dois eram dois grandes burocratas, né? Eles não eram pessoas pobres, nem pessoas simples, nem viviam no campo. Mas, no fazer poético, no fingimento poético, perdão, eles eram, tá? E eram pessoas que viviam na, na burguesia, né? Na classe abastada da época. Tá bom, gente? E qual é a principal característica do arcadismo? O arcadismo remete à palavra Arcádia, que significava região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto. Tá? Então é uma época de profunda redescoberta da parte dos grandes clássicos. Quando eu falo clássicos, estou me referindo a Platão, Aristóteles, Sócrates, tá? Todo esse conhecimento da filosofia, do pensamento humano, que durante a Idade Média ficou confinado à Igreja Católica, né? A Igreja Católica não permitia que esse conhecimento fosse propagado, para justamente ela manter o poder. Esse conhecimento ele é, entre aspas, redescoberto. Então, os poetas eles tinham cada vez mais próximo dos conceitos de verdade, de beleza, de justiça. Tá? Então, nós temos assim principais características do arcadismo. É isso, os personagens são personagens simples, do povo, afastados dos grandes centros urbanos, eles ficam lá cantando aos seus deuses, aos seus mitos, às suas musas inspiradoras. Tá? E os autores, os personagens, eles têm, perdão, não os personagens, os autores, eles têm pseudônimos. O que são pseudônimos? São nada mais são do que apelidos, né? Então, Dirceu, por exemplo, é um apelido, né? Glouceste, Saturnio é um outro apelido, tá? Desses dois grandes autores. Os termos em latim também, né? Carpe diem, que significa aproveitar o dia, Fugere urbem, fugir da cidade, né? O bucolismo também é uma das características, né? O pastoralismo, poetas simples e humildes, tá? Isso tudo na poesia, porque na vida real eles eram pessoas de classes sociais abastadas, ok, gente? Então cabe ressaltar que
no plano poético, é um retorno à tradição clássica, com a utilização dos seus modelos, a valorização da natureza e da mitologia. E no campo ideológico, são influenciados pela filosofia presente no iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então, quando nós falarmos de arcadismo brasileiro, nós estamos falando sempre dos Inconfidentes Mineiros. Tá? Assim como o barroco estava associado à Contra-Reforma Católica, o arcadismo no Brasil está associado à Inconfidência Mineira. Correto? Já está na pasta de vocês o texto sobre arcadismo e na próxima aula nós vamos começar com romantismo.